Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 27 do curso de Espiritismo Básico. Nesse estudo, nessa série, nós lemos o livro do Espírito, da primeira questão até a última. Nós ainda falta muito, nós estamos na aula 27, na questão 222 hoje. Normalmente nós lemos mais de uma questão. Como essa questão 222 ela é muito longa, eu reservei toda essa aula para a gente falar sobre ela. E a gente sempre lê uma página do Sinal Verde, faz um entendimento, a compreensão e acaba fazendo uma reforma íntima, uma melhoria gradual que toda aula traz para a gente novos aprendizados. Reforma íntima não é estalar de dedos e pronto, já fiz minha reforma íntima. Não é. Ela requer um gradual exercício e prática dos ensinamentos que a gente faz. Por isso é importante que você faça as outras aulas passadas também, assista de preferência na sequência, porque tem assuntos mais básicos no início que você pode ter perdido. Bom, nós vamos ler o Sinal Verde hoje, então, e depois vamos para o Livro dos Espíritos. O Sinal Verde hoje é um título chamado Preocupações. Vamos então ao Sinal Verde, Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que, se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Muito bem, é um texto simples, né, como sempre aqui no Sinal Verde, mas muito rico. A gente tem que sempre parar, reler e extrair dele os aprendizados para a gente colocar em prática no dia a dia. Isso é que é muito importante a gente entender. Não é, li o texto, um bonito texto, realmente. Mas é necessário tirar os aprendizados para a gente exercitar. Exercitar significa colocar em prática no dia a dia cada ponto daqui de aprendizado. Vamos aos pontos de aprendizado, então. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva sozinho o seu problema. Quantas vezes, ele comenta aqui em seguida, quantas vezes você já passou por problemas parecidos ao longo da sua vida? E todos eles sempre foram resolvidos. Deus sempre ajuda, a espiritualidade apoia
e nós seguimos em frente na nossa jornada. É sempre assim. O que acontece com a pessoa que fica pensando no problema o tempo inteiro? Atrai mais problema. Mais problema. Precisamos pensar nas soluções, nos aprendizados, nas coisas boas. Quando você pensa em coisa boa, você está plantando no seu subconsciente as florezinhas que vão constantemente trazer à tona, no teus pensamentos, boas soluções, bons resultados, boas ações, boas palavras, palavras que vão levar a boas ações e que vão resolver mais facilmente os problemas. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. E ele comenta sobre servir, né? Mas nesse ponto específico, o que a gente tem que extrair daqui? Olha, comentar injúria ou ingratidão, né, é ruim, é sempre, né, tá ligada a coisas ruins que a gente tem que evitar. Né? Me lembra o reclamar, né, que eu comento tantas vezes. Não se deve reclamar. Né? Deus quer que a gente passe pelas dificuldades sempre, sempre, e vão sempre haver dificuldades, né? Mas a gente tem que passar por elas de cabeça erguida, sem chorar, sem reclamar, sem se lamentar, sem sofrimento, a famosa sofrência, né? Exagerada, de ficar ali dias naquela sofrência. Né? Não, não. Isso só traz mais negatividade. Você forma em volta de você uma aura escura, uma vibração muito ruim. E a vibração ruim a gente já aprendeu, em várias aulas já comentei, que atrai mais coisa ruim. Vibração boa atrai coisa boa, gente boa, resultados bons. Vibração ruim, o contrário disso tudo. Tá? Então precisamos constantemente praticar bons pensamentos. Bons pensamentos não pode ter ali dentro reclamação, injúrias, ingratidão. Não pode, de jeito nenhum. Né? Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidades também, porque ainda tem isso, né? Uma pessoa com uma boa vibração melhora muito a sua saúde física. Isso já está comprovado cientificamente. Né? Melhora a sua saúde física, melhora o seu sistema imunológico, enquanto que uma pessoa negativa, uma pessoa para baixo, que fica o tempo inteiro pensando coisa ruim, piora o seu estado físico, atrai doença, atrai coisa ruim, porque o seu sistema imunológico derruba também. Bom, trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho lhe garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Então a gente tem que o tempo inteiro ficar olhando as coisas boas que a gente tem. Né? É um pouco aquela história conhecida já do copo cheio pela metade. Em vez de olhar o copo e dizer: ah, esse copo está vazio, ih, um copo vazio, ah, não. Não, tem que olhar e tem que dizer: nossa, que bom, um copo de água. Um copo de água, basta isso. Né? E agradecer a Deus e beber aquele copo de água feliz, com muita gratidão. Né? E é esse o pensamento constante na nossa vida. Né? Duas pessoas olham uma mesma situação. A pessoa negativa vai ver sempre as coisas ruins e os problemas. E a pessoa boa observa as flores, observa o passarinho, observa as coisas boas daquela visão. Então, tudo na nossa vida é como a gente enxerga, como a gente observa. E a pessoa positiva, ela tende a sempre visualizar as coisas do lado positivo
E essa pessoa também, comprovado cientificamente, nós temos um vídeo aqui no canal que fala mais sobre pensamento positivo, né? Por isso, faça a sua inscrição, deixe o seu like. Mas existe, então, essa comprovação também de que a pessoa positiva, inclusive, ela acha a solução dos problemas de forma mais fácil. A pessoa positiva, no trabalho dela, ela é muito mais eficiente. E essa, com certeza, vai achar a solução dos seus problemas ou de suas preocupações de forma muito mais rápida. Conte as bênçãos que lhe enriquece a vida, então, em vez de ficar olhando só os problemas e falando o tempo inteiro dos problemas. Isso atrai negatividade. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado, né? Tem a ver com aqueles dois cenários que eu comentei, que uma pessoa boa só vai ver as coisas boas. E a pessoa má, ela interpreta e só vê as coisas ruins. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Né? Então, ele mais de uma vez ele fala sobre o trabalho. O trabalho dignifica, né? Como Paulo tantas vezes falou nas suas cartas, nas cartas aos Colossenses e outras, né? É essencial. O trabalho, ele ajuda a gente a esquecer dos problemas. Então, trabalhem. Trabalhem e o universo recompensa sempre. Por maior que seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus que aguentou com você ontem estará hoje também do seu lado. Tem que passar pelo problema, tem que passar pela preocupação. Nós estamos encarnados e os problemas acontecem, é natural. Temos que compreender isso, mas não ficar se lamentando. Né? Erguer a cabeça com essa consciência, com esse pensamento e a certeza de que todos os problemas são resolvidos. Tá bom? Então, essa é a leitura de hoje, esse é o entendimento de hoje aqui do Sinal Verde. Vamos então agora para o livro dos Espíritos. E eu botei a fotozinha aqui de Pitágoras porque logo no iniciozinho da consideração 222 aqui, da questão 222, na verdade, a questão 222 não é bem uma questão, né? Ela está dentro de um capítulo 5, que Kardec montou aqui com o que ele compreendeu aqui das respostas de pluralidade das existências passadas pelos espíritos, tá? Bom, são mais de 5 páginas aqui, é um texto muito grande. Eu vou ler o iniciozinho do texto para ter uma noção aqui do caminho que Kardec trilha, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto também. Kardec, então, questão 222. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Coloquei Pitágoras aqui do lado, né? Pitágoras, esse gênio da matemática, ele é muito conhecido como por causa do teorema de Pitágoras, né? Mas naturalmente Pitágoras foi um sábio, né? Pitágoras foi um sábio que viajou. Ele passou mais de 20 anos viajando. E outros escritores antigos, né, alegam que Pitágoras havia, então, aprendido esses ensinamentos com os magos da Pérsia, ou mesmo com o próprio Zoroastro, que também era um sábio ali do Oriente, da Pérsia, aquela região, né? Diógenes Laércio afirma que Pitágoras mais tarde visitou Creta, a caverna de Ida, Epímedes. Dizem que os fenícios ensinaram aritmética a Pitágoras e os caldeus lhe ensinaram toda a parte de astronomia e muita matemática. Mas também tem os que dizia que ele havia estudado com os judeus também,
havia estado ali naquela região ali, toda ali de Galiléia, Egito, né? E então relatam então que Pitágoras descobriu todas as doutrinas interpretando sonhos. Tem alguns que dizem isso também, né? E também tem outros que afirmam que Pitágoras chegou a estar também na Índia e com os hindus também estudando durante muito tempo. O fato no Egito também já comentei, né? Toda a teoria ali do Egito, de Hermes Trismegisto, né? Que ele também dominava muito isso aí. O fato é que Pitágoras retornou e montou então a sua escola, né? E a sua escola foi durante anos ela existiu e ela selecionava muitos alunos, era muito criteriosa em quais alunos entrariam ou não, né? Então ele era uma pessoa muito reta, correta, só escolhia os alunos realmente bons, né? E isso daí foi ele nasceu em 570 e foi até 400 e alguma coisa antes de Cristo, né? Muito bem, então continuando o texto agora aqui de Kardec. Kardec começa falando que, olha, muita gente fala que já existe, estamos reinventando a reencarnação, né? Na verdade, a reencarnação, ela existe há anos e anos no Oriente. No Oriente, a maioria das religiões, quase todas as religiões do Oriente, são religiões reencarnacionistas, que acreditam na reencarnação. A religião mais antiga que existe, os Brahmas, né, brahmanista, né, ela é reencarnatória, né, e dela derivou budismo, derivou também o hinduísmo e algumas outras aí, jainismo, né? Então, Kardec continua. Nunca dizemos ser de invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza. O Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se desdobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema metempsicose. Né? Esse sistema metempsicose era um sistema dos antigos, vem lá da época lá de Homero e tudo, já falavam já sobre reencarnação, né? E falavam também de... mas o metempsicose o que, que é? Né? Que aí o espiritismo não concorda, que é justamente o ser poder de um ser humano voltar a ser um animal, né? E aí os espíritos dizem que não, porque senão haveria uma retrogressão, né? Ele estaria fazendo uma volta atrás, né? Como da mesma forma, não pode ter um salto muito grande do animal para um ser humano, né? Seria um salto muito grande, um ser muito primitivo entrando dentro de um corpo humano. Então tem todo ali, tudo é escalar, né? Tudo é gradual. E aí o que ele comenta aqui de metempsicose, nem foi Pitágoras, antes disso já existiam pessoas pensando nisso, pensando na reencarnação, né? Não importa se podia virar animal ou não, mas já haviam alguns pensando, né? Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, Pitágoras. Ele está citando Pitágoras aqui. Que o tinham desde os tempos imemoriais. É verdade, os egípcios também eram reencarnacionistas, também acreditavam numa vida após a essa e reencarnação também, para a evolução. Então, que o tinham desde os tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas, reencarnação, tá? Toda vez que falar transmigração, podemos entender reencarnação. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, conhecida, né? Aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Né? Ele está se referindo aqui, então, nos tempos antigos. Por uma revelação ou por uma intuição? Né? Como é que as pessoas receberam no passado essa percepção? Né?
alguma percepção ou espiritual, ou alguma manifestações também, que ocorriam muito, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, ignoramo-lo como foi. Seja, porém, como for, o que não padece de dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Tá? E aí eu queria ler, aí eu vou pular para o final. No final tem um resumo, porque são 5 páginas, é muito longo, a gente precisaria aqui de muito tempo para ler tudo isso. E quem quiser aprofundar, então, aí pegando o seu livrinho aí, aprofunda. Mas Kardec nada mais faz aqui do que reforçar e do que responder aos que contra-argumentavam ele, né? E que não aceitavam, por dogmas, naturalmente, dogmas aí que, principalmente em 1857, né? Imagina o dogma de contra a reencarnação, como era forte, né? Kardec, então, faz um resumo. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça que constitui para o homem a âncora de salvação de Deus, por misericórdia, lhe concedeu. Que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de São João, capítulo 3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de que eu tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Então, mais claro que isso, isso aqui está no Evangelho canônico, né? No Evangélico de João. Então, isso aqui é muito evidente que Jesus estava falando de reencarnação, né? Nicodemos chega depois aqui a perguntar: estás a falar de uma reencarnação, de um renascimento da água de batismo dos judeus? Aí Jesus fala: não é disso que estou falando, né? Porque ele não entendia como é que ele, já idoso, né, como é que ele poderia voltar ao ventre da mãe dele, que era aquela mãezinha que ele imagina na cabeça dele. Então, tem todo um contexto que Nicodemos não conseguiu compreender, né? Mas depois se tornou até discípulo de Jesus por um tempo. Muito bem, vamos agora a um texto aqui que eu montei aqui para a gente dar continuidade nesse estudo. As reencarnações fazem parte de nossa realidade e são percebidas há milhares de anos antes de Kardec transcrevê-la. Citando, por exemplo, o Oriente, né? o brahmanismo no Oriente, o budismo, o hinduísmo, o jainismo, os egípcios, né? já tratavam já das reencarnações. O judaísmo, principalmente o judaísmo primitivo, né? O islamismo, o sufismo, o cristianismo gnóstico,
o gnosticismo, os primeiros cristãos, todos estes, né, acreditavam nas reencarnações como a única forma de salvação. Né? Os gnósticos, por exemplo, né, o que salva é o conhecimento, diziam os primeiros cristãos, né, chamados de gnósticos. Né? O nome gnose é de conhecimento, né, de sabedoria. E esse conhecimento, essa sabedoria, você adquire estudando, trabalhando, percebendo, vivendo, né? E aí você vai acumulando aquilo para que você consiga, então, um determinado momento, chegar num estágio que não precise mais reencarnar. Muito próximo também do pensamento do brahmanismo, né? Do brahmanismo, do budismo, do hinduísmo, do Oriente, tudo, né? Todos eles no mesmo conceito. Olha, não vai surgir ninguém de repente para salvar e dizer assim, ó, pronto, vamos para o céu, né? Vai levar para o céu quem? Uma pessoa que está ainda cheia de problemas, cheia de... Olhe para as pessoas que estão na Terra hoje, veja se tem alguém em condição realmente, de fato, elevada, pura, para ir para o céu. São espíritos que estão em elevação constante, em trabalho, em estudo, mas não têm condição de, nesse momento, pararem o processo de reencarnações. Bom, então, dentre outras religiões, acreditam nas múltiplas reencarnações, são todas essas aqui de cima que eu citei, né, para a depuração do ser, né, ao invés de uma salvação messiânica coletiva, né, que seria justamente isso que eu falei, alguém chegar, Jesus descer do céu, Deus descer do céu, ou Krishna, ou seja lá quem for, e salvar todo mundo. Está todo mundo salvo, quem aderiu a essa religião está salvo, vamos para o céu. Não pode ser assim, não é? Não pode ser assim. Não é assim, olha, se você aceitou esse clero aqui, se você foi batizado aqui, os outros todos não. Imagina. Então é isso que a gente é sobre isso que nós estamos falando, né? É a forma como acreditam os gnósticos aqui. E o espiritismo não é novo, nem pretende ser uma novidade. Mas para o homem ocidental é certamente um dogma a se romper. Bom, com referência a reencarnações, encontramos aqui nos textos evangélicos canônicos João, capítulo 3, versículos de 1 a 20, Mateus, capítulo 6, do versículo 13 a 27, Mateus, capítulo 17, do 10 ao 14, Marcos, capítulo 6, do 14 ao 16, Marcos, capítulo 9, do 11 ao 13, Lucas, capítulo 9, do 7 ao 9 versículo. Tá? E aí nós vamos ler aqui agora Marcos, capítulo 8 e Mateus, capítulo 17. Olhem um outro exemplo aqui do livros canônicos. Não estou pegando aqui evangelhos gnósticos, não, que tem uma centena lá dentro de comentários que não foram manipulados, que estão lá dentro, né? Que se sobreviveram, que foram achados em 1945 e estão sendo ainda traduzidos ainda, do Cópita antigo e tudo, né? E que lá tem uma infinidade de outras provas de Jesus e dos demais discípulos falando livremente sobre reencarnação e deixando isso bem claro. Bom, vou ler aqui agora, então, Marcos capítulo 8 e Mateus capítulo 17. Saiu Jesus para as aldeias de Cesareia de Filipe e, no caminho, interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos outros profetas. Então, a gente vê aqui claramente, e aí eu vou recomendar para vocês um livro que é esse aqui,
Dos Faraós à Física Quântica, que é um livro muito legal do Ricardo de Bernardi, material muito complexo, completo, que fala de reencarnação nas outras religiões todas, muito bem detalhadinho. E sobre esse ponto específico, eu queria ler um trechozinho aqui, ó. Torna-se muito evidente nesse trecho, repetido por dois evangelistas, como os judeus tinham clara a ideia do retorno da reencarnação. De maneira nenhuma poderia estar confundindo a pessoa física de Jesus com Jeremias, ou com Elias, ou com qualquer outro profeta que haviam vivido muitos séculos atrás. Né? Então, é evidente nesse caso daqui que eles estavam falando de reencarnação. E que os judeus antigos dessa época aqui, então, acreditavam muito e tinham muita fé nas reencarnações. Né? E isso aqui está nos canônicos, no Evangelhos canônicos aqui de Marcos e Mateus. Tá? Muito bem, pessoal. Vamos mais umzinho aqui, ó. Bom, só um comentário, né? No segundo concílio, o segundo concílio de Constantinopla condenou a doutrina da reencarnação, que existia na época entre os gnósticos, os primeiros cristãos todos acreditavam. E aí eles se reuniram e sem papa presente, sem ter um papa ainda presente, né? Eles condenaram e disseram que a partir daquele momento seria uma heresia pensar em reencarnação. E pronto, bateram um martelo nisso, né? E dizem que foi por quê? Por causa daquelas considerações de que não, eu sou aqui um bispo, eu sou aqui não, imagina numa outra encarnação eu nascer pobre, eu nascer isso, eu nascer aquilo, né? Então não, sem essa, não, vamos riscar, me dar a caneta vermelha, e riscaram simplesmente, dizendo, esse aqui é heresia. Caçaram todos os livros que falavam sobre reencarnação, queimaram. Bom, e isso cabe a outro vídeo que a gente vai ter aqui no canal também, falando, explicando e detalhando um pouquinho mais aí sobre essa história. Mas o fato é esse, o segundo concílio, ele considerou como heresia, e existia antes, tá? Para ele justamente considerar como heresia, é claro aqui que ele entre os gnósticos, os cristãos primitivos existia, né? E daí saiu, por exemplo, a matança ali das primeiras cruzadas, né? Que mataram ali os cátaros todos, queimaram os cátaros no sul da França, na Europa. Não foi nas Arábias, como a gente costuma ler. Foram até Jerusalém e atacaram aqui os árabes, não. No sul da França, franceses, cátaros. Pesquisem. É um livro muito bom do Hermínio Miranda, que fala, Hermínio Miranda espírita, né? Que narra esse episódio dos cátaros. Depois eu coloco nos comentários, tá? Mas é alguma coisa assim. É os cátaros, né? De Hermínio Miranda. Procurem que vocês acham. Muito bom. Bom, vamos ler agora aqui um outro trecho. Mateus, capítulo 17, de 10 a 14, e Marcos, capítulo 9, versículo 11 a 13. Seus discípulos o interrogaram desta forma. Por que dizem os escribas ser preciso que volte antes o Elias? E Jesus respondeu, é verdade, que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão com o Filho do Homem. E aqui ele se referia a ele mesmo, né? O Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que fora de João Batista que ele falara. Tá? E isso está escrito aqui nos canônicos. E é essa compreensão. Então entenderam os discípulos que fora de João Batista que ele falara. É claro que Jesus está falando o quê? Que o Elias, que era um profeta antigo, né, reencarnou
como João Batista. E o que Jesus fala? Que não reconheceram ele e trataram ele de qualquer forma, como lhes aprouve. Então, é um exemplo claro aqui. Não tem como ninguém dizer assim, não, mas Jesus não estava falando de reencarnação. Não tem como. Ele está falando de Elias, que era um profeta antigo e que já havia voltado e não havia sido reconhecido. E os discípulos que estavam com Jesus entenderam que era de João Batista que ele falara. Tá? Então, eu acho que é mais um exemplo aqui. E existem outros, tá? Vários outros dentro dos canônicos, na Bíblia canônica ortodoxa, que também relatam outros casos falando sobre a reencarnação, né? E como era, na época, uma coisa natural. Todo mundo falava e Jesus mesmo e seus discípulos tratavam como uma coisa normal. Bom, essa concepção de que João Batista era Elias encarnado, encontramos em outras várias passagens bíblicas. Muito bem, pessoal. Vamos agora falar um pouquinho de conceitos fundamentais, né? Um pouquinho mais de reforma íntima e conceitos fundamentais. Hoje eu queria falar do 16. O 16 é sobre a imutabilidade. Eu sou assim mesmo, né? Quantas vezes a gente ouve isso, né? Assim, uma pessoa às vezes falando, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar não, eu sou assim mesmo. Ou então falando de outra pessoa, ele é preguiçoso. Ela é folgada. Ela é folgada. Ele é malvado. Ele é malvado. Ou, ela é bondosa. Ela é boa, ela é bondosa. Então a gente ouve a palavrinha é que estraga tudo, né? Porque no Espiritismo a gente sabe que a gente não pode usar Quando a gente usa a gente está dizendo assim, aquele cara é assim, aquela pessoa é assim, aquela outra mulher é assim, né? E a gente sabe que, na verdade, isso é um estado de ser. Então, o correto seria falar assim, ele está, da mesma forma que a gente fala, ele está cansado, né? A gente deveria falar, ele está preguiçoso. Ele está numa fase de preguiçoso. Ele está numa fase que ele está sendo muito mal, muito, né? Mas sempre vai mudar, vai melhorar, né? Quando a gente fala muitas vezes algumas pessoas absorvem aquilo assim na cabeça dela, assim, eu não mudo. Eu não vou mudar porque e tem gente que fala assim, meu pai era assim. Olha, isso é pior ainda, porque não tem condição da gente querer dizer que um determinado estado de ser, né, a gente herdou dos nossos parentes, como se tivesse herdado através de DNA. Porque é pai, porque é mãe, eu tenho que agir igual a eles. Ele fazia assim, eu faço também. Ela falava isso, eu vou falar também. Né? Precisamos dar esse corte, saber usar o nosso próprio raciocínio e ter em mente constantemente, né? Parar de repetir o que a gente ouvia na infância, parar de repetir e fazer as mesmas ações que nossos pais, às vezes avós, faziam também, né? E mais do que isso, parar de repetir o que a sociedade faz de errado. Às vezes no teu meio social, às vezes não é nem pai e mãe, às vezes é o teu meio social que te induz a uma determinada maneira de falar ou a uma determinada maneira de agir. Por exemplo, eu vou no baile, eu vou não sei aonde, eu vou beber, eu vou no boteco, que no boteco está todo mundo lá no boteco, vamos também. Não, eu tenho que ir porque está todo mundo, os amigos todos estão lá, não é? Não. Aí entra o racional da pessoa, né? A razão noética, que é aquilo que eu sempre digo, que é a tua razão interna, aquela razãozinha que está lá dentro, guardada, que a gente tem que ir tirando o ego, ir lá achar e colocar ela em prática cada vez mais, não é? Aquilo que a gente aprendeu em
todas as outras encarnações que está guardadinho dentro de você. Se você for descobrindo o véu dessa encarnação, se achando internamente, a gente acaba trazendo isso, aflorando, e cada vez mais tendo os nossos próprios pensamentos, deixando pensamentos da sociedade de lado, né? Pensamentos ruins. Porque pode ser que você pense na sociedade alguns pensamentos bons, algumas ações de bondade, algumas ações de caridade. Infelizmente, num planeta de provas e expiações, são poucas. São poucas. Mas aí entra o raciocínio noético, a razão noética. Posso assumir isso? Posso fazer isso? Posso falar isso que todo mundo fala? É bom? Vai fazer bem para todos que estão aqui? Então, isso é a gente estar constantemente trabalhando e mudando, né? O tema justamente é esse. Olha, eu posso mudar, eu consigo mudar. Eu não vou dizer a partir de hoje, você observe, toda vez que você ouvir uma pessoa falando, olha, eu sou assim, ou então, ela é preguiçosa, ela é maldosa, né? Você na mesma hora você corrige, olha, ela não é, ela está. Mas nada impede que ela melhore. Vamos ajudá-la? Vamos ajudá-lo? Né? Será que a gente consegue ajudar essa pessoa? Vamos orientar, tentar pelo menos ajudar. Às vezes dá certo, né? Então é isso, tá? É esse conceitozinho de eu sou, que é terrível. Eu sou assim mesmo, né? Não, não. A gente está em constante evolução e progresso. Esse é o pensamento. E sempre é possível mudar, desde que para melhor. Precisamos, inclusive, trabalhar constantemente para mudar para melhor. Tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Hoje a aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos.